TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. E agora você curte o Sérgio Sanita, que já está na ponta da conexão com a gente. Alô, Sanita, muito bem-vindo, uma ótima quarta-feira para você. Faltando 21 minutinhos para a abertura do Mercado à Vista. Já é tradição nessa faixa do programa ouvi-lo sobre os destaques de baixa e os destaques de alta, os papéis que mais chamaram a atenção de ontem para hoje. Agora, vamos combinar que o que mais chamou a atenção de ontem para hoje foi o ciclo de alta. Muito papel surfando sem horas porradas. Entre as blue chips, Uzi Minas avançou 9,72%, Vale subiu quase 6,5%, Gerdau subiu 6%, CSN 9,29%. Quarteto de Ferro vai bem, obrigado, a depender de ontem. Magalu, hein, Sanita? Subiu 8,64%, foi a 4,15%. Vamos ver a performance das varejistas com essa curva de juros teimosa. De um lado, você teve deflação confirmada em agosto. Do outro, a curva de juros já foi, voltou e encontrou no estresse direção. A palavra é sua. Quais os papéis que você separou para hoje, hein, Sanita? Bom dia. Bom dia, boa quarta aí para todos. Nosso mercado surpreendendo aí positivamente ontem, né? Enquanto tivemos queda aí nas bolsas americanas, nos índices americanos, a gente fechou em forte alta de mais de 2%. Então hoje é um dia um pouco mais travado, né? Vamos ver se a gente volta a mostrar força no setor que foi destaque ontem, que foi índice de materiais básicos, que está muito amassado ainda, né? Apesar da alta da Vale, Gerdau, Uzi Minas, CSN, a gente recém está começando um respiro nesse setor e ele pode, né? À medida que a gente veja uma recuperação aí da China no curto prazo, o minério se recuperando, fazer com que setores ajudem, né, o Ibov a permanecer em tendência de alta, até porque eles têm um peso relevante aí no índice. Bom, destaque de alta, primeiro Americanas, né? Subiu muito forte na segunda, 22,5%, e ontem complementou uma alta de quase 16%, fechando nos 18,50 e batendo na máxima intradiária 18,80. O papel confirma o que a gente estava falando já há alguns pregões, né? A leitura aqui de um fundo duplo que projeta alvo lá nos 23. Então, um papel que está bem amassado aí em relação à maioria do setor, não andou como a maioria do setor andou e tem a probabilidade aí sim, né, de trazer uma performance melhor, mais adequada de recuperação nesse curtíssimo prazo. Vale colocar aí no radar Americanas para ver se continua aí, né, nesse viés forte, nesse viés altista que a gente vem acompanhando nos últimos 2 pregões. Então agora tecnicamente fica bem interessante para a continuação aí dessa tendência. Obviamente que depois de subir 40% aí em 2 pregões, a gente pode ver o papel um pouquinho mais travado, até mesmo corretivo aqui nos próximos dias, mas a tendência é que continue agora rumo a esses R$23. Outro destaque foi Desk 3, setor aí de internet, telefonia. A gente teve uma bela alta aí ontem também, de 11%, papel que veio numa recuperação aí nos últimos pregões, nas últimas semanas, briga com a média de 100 e ontem conseguiu romper. Confirmando hoje, tem espaço para navegar até a média de 200 ali na faixa dos 13,5, né? Movimento mais travado e lateral aqui no papel depois de uma bela recuperação. A gente vê aqui da mínima a máxima o papel alcançando uma recuperação de 88% praticamente, tem espaço aí para continuar nessa tendência bonita de alta. O outro destaque foi os Minas, né? Setor exatamente de materiais básicos, onde a gente teve uma belíssima alta de 9,72, uma leitura aqui de fundo duplo ou COI, né? Como queira ler, mas agora a gente tem espaço aí para a faixa dos R$10,70 a R$11, que inclusive foi uma região de fundo ali perdida pelo papel. Então vale colocar no radar aí sim, setor de materiais básicos, tá? O candle de ignição aqui, com volume acima da média, tem espaço para buscar aí esses 11 e posteriormente mostrando mais força ali a faixa dos R$12, onde passa atualmente a média de 200 períodos. Sanita, A gente tem... Diga. antes de você dar sequência, preciso pagar 2 informações. A primeira diz respeito ao mercado de futuros. A gente tem o Indifut na mínima intradiária, 0,44% de recuo, agora há pouco foi para 114.355 pontos, e a moeda americana foi tocar a máxima intradiária, em 0,22% de ganho, R$5,125. Na máxima intradiária o dólar, na mínima intradiária o Indifut, assim se comportando o mercado de futuros. E eu tenho 2 destaques urgentes do painel Mover Pro, vamos à informação. Atenção para a primeira informação. Paraná Pesquisas. Lula tem 41,7% das intenções de votos no primeiro turno. Bolsonaro tem 37%. Ciro Gomes, tem 7,3%.
Simone Tebet 2,7% e os outros candidatos somando 1,3% no primeiro turno. Lula subiu de 41,1% para 41,7%, segundo o Paraná Pesquisas, e Bolsonaro subiu de 35,6% para 37% no primeiro turno, proporcionalmente, subiu mais então que o ex-presidente Lula. E isso nos leva a um segundo urgente em relação ao segundo turno das eleições de 2022. Lula tem 47,8% das intenções de votos no segundo turno, Bolsonaro 40,8%. Lula cai de 48,6% para 47,8% no segundo turno, enquanto Bolsonaro sobe de 38,9% para 40,4%. Fotografia do Instituto Paraná Pesquisas, que a gente acaba de divulgar aqui no Expresso da Manhã, com base naquilo que repercutiu no painel Mover Pro. Nós vemos então um afunilamento maior neste levantamento do Paraná Pesquisas entre Lula e Bolsonaro. Palavra volta para você então, Sanita, você ia para outros destaques, diga lá. Vamos lá, destaques de baixa agora. A Multi 3 apresentou uma queda aí de 2,56, né? Ontem a gente teve um mercado muito forte, então poucos papéis caíram e os que caíram foram num viés aí mais fraco, né? Mais tranquilo. Multi vem numa tendência de alta, mas agora virando médias para baixo a gente tem que ter atenção. Tem uma linha de tendência de alta passando aqui. Se perdida, a gente pode ter uma correção um pouco mais ampla no papel, tentando buscar ali a média de 50 na faixa dos R$24 e depois um fundo ali entre 23 e 22,80. Vale colocar no radar. Multi, que segue muito bem aí em regiões de máxima do ano, né? Então o papel está performando bem aí em relação à média do setor. Outro destaque de queda foi Vamo 3, também uma queda tranquila, né? Nada assustadora, de 1,84. O ponto aqui é que o papel ficou muito esticado, muito eufórico, né? Inclusive veio romper esse topo aqui anterior de maio. E aí a gente tem denotando aqui um rompimento falso, né? Rompeu e já voltou para baixo. O candle de ignição aqui baixista que aconteceu na sexta-feira dava um indicativo que a gente poderia ter uma correção mais expressiva. Ela veio ontem, percentualmente não foi uma correção muito grande, mas com volume acima da média. Então aqui eu ficaria atento, né? Já a partir de sexta-feira, para quem tinha posição, teria que ficar um pouco mais atento nessa correção. Primeiro suporte ali na faixa dos 14,20, mais para baixo, retração de 50, 13,5 seriam suportes imediatos aí para o papel. Vale colocar no radar aí para potenciais correções adicionais nessa semana. E a gente tem aqui CCRO com uma queda de 1,62, CCRO que também trouxe uma pernada bonita de alta, e agora pode começar uma correção, por enquanto tranquilo e natural, até a média de 21 pelo menos, né? Subiu bastante nessa pernada de julho para cá, e seria inclusive saudável, natural, aí essa correção, tirar um pouquinho a euforia aí do papel, e segurando na média de 21, especialmente voltando a mostrar força, tem espaço ali para buscar, né? A gente olha para o lado esquerdo do gráfico, faz muito tempo que o papel não alcança esses patamares, patamar ali da faixa dos 15,5, né, que foi alcançado lá em junho de 2020. Muito bem, Sanita. Portanto, Amer 3, Desk 3, Usim 5, os destaques de altas, os destaques de baixas, Multi 3, Vamo 3, CCRO 3, e nós temos então os highlights apontados pelo Sanita. Vamos começar a passear pela participação dos nossos ouvintes? Chat da Station, WhatsApp, chat do YouTube, mande aí o papel que você quer que o Sanita dê uma espiada no gráfico, e quem abre os trabalhos é Diego Kerber. Por onde a gente começa, Diego? Começando com o pedido do nosso querido ouvinte Lucas Barbosa. Ele manda Juntos no Conecta brilhando com frango e o Gui. E ele pergunta pra você, Sanita, sobre 3R Petroleum. 3R, o momento não é muito fácil, né, para Junior Oils, que vem de uma forte correção aí de junho para cá, com uma queda, né, no petróleo, mas elas trouxeram uma recuperação. No caso de 3R, o papel saiu ali da máxima histórica, né, R$51, chegou a bater na metade de julho ali nos 26,86, e se nós traçarmos uma retração de FIBO aí de toda essa pernada de queda, veja que ela está exatamente em cima da retração de 382, que é uma primeira barreira importante ali na faixa dos 36,17, 36,20, a média de 200 também passa por ali, inclusive tocou ontem na máxima do dia na região dos 36,80. Então aqui é uma região de briga, conseguindo mostrar força. Se o petróleo continuar sua recuperação, como a gente viu, né, de segunda para cá, estava caindo muito forte e acabou fechando positivo no pregão de segunda. Ontem subiu forte e hoje, pelo menos até onde eu vi, estava em tendência de alta. Aí sim a gente tem espaço para uma recuperação um pouquinho mais ampla aí da 3R, não só da 3R, as outras Junior Oils, mas não é um setor que eu colocaria dinheiro agora, que eu portaria agora. Acredito que ainda a gente tem espaço para mais quedas aí nas commodities, especialmente
diretamente no petróleo. Então, para carrego, para compor carteira, sim, eu acho excelente, mas não investiria para trade curto nesse momento. A galera tá querendo saber bastante de commodities aqui, ô Sanita. A Fernanda, ela tá querendo saber de outra Junior Oil, que é PetroRio. A dinâmica está muito parecida, né? A gente teve esse movimento forte de queda aí de início de junho para cá. Prio bateu ali a faixa dos R$20, trouxe uma recuperação já inclusive mais acentuada do que 3R, se nós traçarmos aqui o Fibonacci dessa queda. Veja que no caso aqui de Prio, ela já foi tocar inclusive a retração de 68, foi milimétrico ali nos 25,90, voltou a corrigir nos últimos pregões, ontem subiu forte, 7,22. Se conseguir romper aqui essa região dos 25,90, aí sim vai ter força adicional para buscar um patamar ali dos 27,80, que foi topo de maio. E aí, se nós continuarmos aí numa alta no petróleo, Prio está mostrando força nesse curto prazo, pode voltar inclusive a testar ali os 29,5, que foi o topo de maio. Mas continuo não vendo a simetria para fazer trades curtos agora com esse cenário aí de petróleo, tá? Que pode continuar corrigindo, dado todo o cenário recessivo aí que se tem em nível global. O Carlos Augusto, aqui no chat da Station, tá perguntando de Mobile, Sanita. Mobile, uma small cap, né? Pouca liquidez, vem aí numa pernadinha de queda recente, chegou a recuperar das suas mínimas ali no mês de julho até o topo, 50%, devolveu já um pouco, né? E aqui a gente tem uma leitura de um topo duplo ou um ombro cabeça a ombro, fez um repique aí nos últimos pregões, mas só até a média de 9, não teve força adicional para ir além, volume fraco, então aqui já vejo uma tendência mais baixista no radar, perdendo a mínima do pregão de hoje, de ontem, no pregão de hoje, dá a colaboração aqui para a gente continuar com esse viés baixista e tentar buscar uma região de mínimas do movimento ali entre 2,17 e qual foi a mínima? 2,05 aqui. Então eu ficaria de fora. A prioridade aí seria no momento, né, para o mercado interno, obviamente, mas empresas um pouquinho mais líquidas aí que saem na frente dessas de menor liquidez. No caso da Mobile, aí ela negocia próximo de 3 milhões ao dia, então bem pouco e acaba sofrendo realmente um pouquinho mais por conta disso. 9h51, o relógio não me deixa mentir. Eu vou fazer um leilão. Leilão, daqui a pouquinho, Mercado à Vista, cobertura completa a partir das 10 da manhã, é o sinal sonoro para você que está preparando operações para o dia de hoje já ficar a postos. Sanita, chat do YouTube a partir de agora. Marcela Runge, a quem eu mando um abraço, ela pede Cielo para você, CIEL3. Cielo, né, maior alta dos índices das ações que compõem o B3 aí no ano, ó, só para a gente ter uma ideia, 12 meses aqui no ano, a Cielo sobe quase 150%, então quem acreditou lá nos R$2, parabéns, carregou, papel tá voando, tá numa tendência muito forte de alta, né? A gente já havia falado lá atrás, o papel deixou um belo sinal aqui, num fundo arredondado, né? Quem entrou, obviamente o cara não ia pegar a mínima aqui, mas quem entrou nesse rompimento, na faixa dos 2,30 ali, se deu muito bem, a tendência é muito forte de alta, mas já tá bem eufórica, né? A gente vê que desse movimento do rompimento aqui, dessa congestão, o papel ficou um pouquinho travado ali, a gente já vê uma alta aqui no papel só nesse movimento de mais 43%. Então não vejo a simetria para entrada agora. O ideal seria o papel fazer uma correção, que pode ser no tempo, uma correção mais ampla ou no preço. Aí sim começa a ficar novamente atrativo para entradas. Mas pode continuar subindo? Óbvio que pode continuar subindo. E nesse cenário a gente vai ter uma região ali de resistência na faixa dos 6,20, depois um pouquinho mais para cima 6,50, tá? O papel está muito forte, não quer corrigir e o mercado continuar aí animado. Obviamente essa ação pode voltar a recuperar parte do seu valor, né? Dado que ela já negociou próximo lá dos R$27, R$28 e ainda hoje se encontra, depois da queda agressiva que ela teve, em 5. Então, olhando por essa ótica, tem espaço para recuperação, né? Mas não entraria nesses níveis especialmente para trade curto, olhando alguns dias, algumas semanas. Talvez para carrego faça sentido, mas não entraria nesses níveis não. Cavalcante e Eulália, perfil deles aqui. Pergunta, bom dia, qual a expectativa para Vale 3 hoje, Sanita?
Vale, a gente tem que olhar o minério, né? Então, assim, ela mostrou uma reação muito bonita ontem, né? Um candle de ignição aqui, muito forte, com volume ali não tão forte assim, mas um candle amplo que fechou muito próximo da máxima. A leitura aqui é de um fundo duplo, tá rolando o fundo duplo com alvo ali no 74, tá? E se mostrar um pouquinho de força adicional, pode vir buscar esse topo aqui, que converge com a média de 200 nos R$76. Então, a simetria, ao meu ver, é para cima, o papel já caiu bastante, minério ajudando, China ajudando, ela deve vir nesse movimento altista e de zigue-zague ascendente, né? Tem no meio do caminho um gap também para fechar, percentualmente está muito próximo ali na faixa do 71,63. Acredito sim que o papel vai ter fôlego, pelo menos para buscar ali a faixa dos R$74 no curtíssimo prazo. O Eduardo Perim, no nosso WhatsApp, ele manda primeiro, bom dia pra gente, impossível começar o dia sem ouvir e ver vocês. Muito obrigado aí pro Eduardo. E ele pergunta de Sanepar, SAPR11. Sanepar, papel defensivo, né? A empresa aí bem menos volatilidade que a média do que a gente tem no Ibov. A gente vem numa tendência um pouco mais baixista, né? Trouxemos uma pernada de queda relevante aqui, fizemos um repique. Se nós traçarmos uma retração de Fibonacci, vai dar muito próximo ali da retração de 618, ó, exatamente ali, ó, retração de 618, fez o respiro até lá e voltou a ceder. Então aqui eu ficaria de fora até que o papel mostrasse uma tendência mais definida, dado que por enquanto ele está fazendo topos mais baixos e fundos mais altos. A leitura aqui então é de um triângulo simétrico. No triângulo simétrico o papel está indefinido, não faria nada. Rompendo um dos lados, aí sim pode ter um movimento mais direcional. Como já vem de uma queda expressiva, né, não percentualmente, mas com papel defensivo como esse, sim, uma queda expressiva nos últimos meses, acho que ficaria atento para um rompimento desse triângulo. O papel pode voltar a recuperar, voltar a testar a região dos 19,5 e aí rompendo os 19,5 buscar a região dos 20,80 ali, que foi um topinho de maio. Perfeito, a galera empolgou aqui no chat da Station. Vou pegar o pedido do Sérvulo Sidney. Ele pergunta de Apvida, ô Sanita. A Apvida mostrou também força recente, né? Saiu da mínima ali na faixa dos R$5, bateu aí nas semanas passadas aí 8,07, então uma bela recuperação. O papel subiu aí 61%. Agora está mostrando uma correçãozinha normal, né? Numa tendência de alta, esperaria um pouquinho mais para o papel mostrar força e romper esse topo, ou corrigir um pouquinho mais ali até a média de 21. Mas é um papel que caiu muito forte no decorrer aí dos últimos meses. A gente pega ali o topo de abril, tá? Que é um parâmetro para a maioria dos papéis, né? A gente deixou topos ali e esses papéis caíram forte. Não foi diferente com a Apvida, que é os 60%. Tem espaço para continuar sua recuperação, uma barreira imediata que eu vejo ali, a média de 200 na faixa dos 9,5. Tem espaço para buscar esse patamar aí, especialmente se romper nos próximos dias essa região de topinho que ele deixou ali na faixa dos R$8, 8,10. Sanita, agora de volta aqui pro chat do YouTube. A gente tem alguns ouvintes pedindo Via. É o caso do Lucas Godinho, Via 3. Via segue na sua tendência de alta, fez uma correçãozinha aí de terça-feira passada para cá, subiu na segunda-feira, ontem também subiu 3%, volta a virar a média de 9 para cima e segue na sua tendência bonita, zigue-zague ascendente. Barreira é a média de 200 ali na faixa do 3,70, né? Hoje está em 3,73, à medida que vai passando os pregões, ela está apontando para baixo, vai diminuindo gradativamente o seu valor, rompendo essa região dos 3,70, aponta para o topo de abril lá nos 4,40, segue numa tendência bonita e tranquila. E Via só preocupa se deixar um topo mais baixo que o anterior e depois perder a região de fundo. Aí temos uma leitura de um pivô de baixa, ela pode sim trazer uma pressão um pouco vendedora no curtíssimo. Contudo, é um setor, né, não especificamente Via, mas um setor de varejo, eu acho que tem bastante a recuperar ainda até o final do ano. O Adair Barreto, bom dia. O que o Sanita, aqui no TC, pensa dos BDRs de Banco Inter? Para onde vão, hein? Banco Inter está apontando para a máxima da negociação aqui na B3, né, que foi do dia 21 de junho, R$ 22,08. O papel está numa tendência bonita aí, ó, zigue-zague ascendente, topos e fundos mais altos. Ontem subiu muito forte, né, subiu mais de 9%. A única coisa que ficou devendo ali foi o volume. O volume segue sofrível ainda, né, nos BDRs aqui do Banco Inter. Não passa nem perto do que negociava aí quando tinha a BID 11, né, que tinha um baita volume, mas a tendência aqui é muito bonita de alta. Acredito que venha buscar aí, no decorrer dos próximos pregões, essa região dos 22. E se a gente pegar os valores que negociava aqui como BID 11
BD11, por exemplo, está muito ainda defasada, né? Caiu 95% das suas máximas. Então, acredito que no decorrer aí dos próximos pregões, semanas, vai romper os 22 e vai embora, porque abriu as negociações do BDR com valor já bem defasado em relação às suas máximas que apresentou quando era BD11. Então, acredito sim que o papel que tem, assim como o varejo, assim como as fintechs, bastante espaço para recuperação. Bom, ô Sanita, agora deixa eu dar espaço aqui, ó, pro glorioso Damião Silva. Ê, Damião, fala de Santos. Sanita, o Fibonacci é traçado seguindo a tendência? Em caso de queda, traço de cima para baixo e vice-versa? Qual o melhor período para o gráfico? Damião Silva de Santos, Sanita. Pode traçar em qualquer período, sim, você traça detectando aqui a tendência. Então, por exemplo, o Banco Inter, você traça um Fibonacci a partir do topo até a mínima e você mostra ali os pontos que devem oferecer resistência para o papel. Então, a primeira foi a faixa de retração de 382, ali ó, na faixa dos 16 e pouquinho. A segunda de 50, ó, respeitou bastante essa região, inclusive tocou 2 vezes, ali não conseguiu vencer, só venceu na terceira. E depois a terceira aqui, ó, retração de 68, que também foi barreira nesse topinho. Ele voltou a corrigir para depois tomar fôlego e finalmente vencer. Então sim, você traça aí de acordo com a tendência, agora a tendência é de alta. Então eu gostaria de saber até onde potenciais correções pode servir para a gente como suporte. Então aí eu traço o contrário, né? Vou até apagar aqui para ficar mais claro. Eu pego aqui o Fibonacci, traço aqui do topo da mínima até a máxima, melhor dizendo, a tendência de alta, e aí eu tenho a primeira retração que serviria como suporte exatamente ali no 382, que seria a faixa dos 17,13, 17,10, que exatamente converge também, ó, com pontos aqui que foram resistência. Então, o papel voltar numa correção aqui, esse primeiro ponto vai ser um ponto de suporte interessante para você tentar avaliar a compra e seguir com a tendência de alta. Pode corrigir um pouquinho mais até a retração de 50, 16 e 20, depois a terceira e última retração, que é a mais importante, 15 e 34, dado que se perdido aqui esse ponto de suporte, aí ele muda a tendência de alta para baixa novamente. Então a gente vai traçando nesses períodos, não importa o período que você está usando, diário, intradiário, semanal, mensal, a gente detecta aí pontos de resistência e suporte a partir dessa ferramenta. 10 em ponto, vamos começar com um chorinho aqui, chorinho de cada uma das pontas, Diego Kerber. Vamos lá com o chorinho do Carlos André, ele pede análise de Sequoia, o Sanita. Sequoia anda muito bem, né, junto com o varejo, fez uma correçãozinha na semana passada e já volta a mostrar força aqui, tanto segunda-feira quanto ontem. Vamos ver se hoje volta a mostrar força, rompendo a média de 100 períodos aí. É um papel que tem espaço para buscar o topo ali de maio, final de maio, na faixa dos 9,60. A média de 200 está passando lá nos 10,35. Tem bastante espaço para recuperação, assim como o varejo também. Segue apontando em tendência de alta aqui, correções até as médias são oportunidades para continuar surfando esse movimento. Seguindo ainda nessa toada de varejo, né, Sanita? O Eduardo Novaes pede análise de Cash 3, Melios. Cash ficou devendo, né, em relação aos pares aí do setor, fintechs, varejo. Ontem subiu 9%, mas foi pouco em relação ao que perdeu aqui nesse movimento. Então, só veja a entrada em cash se ela voltar a superar ali a faixa do 1,50, e aí sim vai ter espaço para sua recuperação, visando ali a média de 200, na faixa dos R$ 2,20, que converge ali, né, com esse topinho do mês de maio. Falando do topo de abril, é um papel que tem bastante espaço ainda para recuperação, mas não mostrou fluxo comprador, não mostrou pontos técnicos mais claros, né? Esperávamos que esse pivô fosse início numa tendência do papel, mas ele acabou refutando forte. Então aqui também não dá para descartar que o papel esteja desenhando um ombro cabeça a ombro, padrão baixista, e nesse contexto que vem a perder esse fundo aí, a mínima, né, de segunda-feira, o papel pode voltar a testar ali a região do R$1, que foi a mínima histórica. Então, teria um pouquinho mais de paciência com o papel fechando acima do 1,5, aí sim começa a apresentar mais força para iniciar de fato uma tendência de alta. São 10:02, chorinho aqui no nosso chat do YouTube. Vamos falar de Santander. Faz tempo que a gente não fala de um grande bancão, o Sanita, para além do Banco do Brasil. E o Edson Santos está fazendo um pedido nessa direção. Sambi 11. Sambi 11 ainda bem fraco em relação aos pares, né? A gente tem aqui, é verdade, um fundo duplo, reagiu, mas, né, mostrou ali que esgotou seu movimento técnico. Se nós puxássemos aqui e projetássemos esse alvo, desde que ele bateu no alvo ali 30,60, bateu ali no dia 12 de agosto e agora está num respiro técnico aí. O papel está tentando acumular aqui para fazer uma nova pernada e nesse contexto pode buscar a região dos 31,90 ali na média de 200 períodos, inclusive seria um alvo
secundário aí desse fundo duplo, tá? Mas realmente está bem mais fraco que seus pares, seja Itaú e Bradesco, e nem se compara então com o Banco do Brasil, tá? Prefiro outras do setor aí que estão mostrando um pouco mais de força. Obviamente que depois que fica esticado a gente sempre espera correções, mas Santander realmente está muito fraco em relação aos seus pares, o que mostra, né, talvez algum quesito de fundamento que ele esteja pior, tá? Então prefiro focar em empresas que estão mais fortes nesse período, né, de recuperação, e veja, né, que o volume está bem fraquinho no papel, bem abaixo da média, o que mostra realmente o desinteresse dos players para trazer um movimento de alta em Santander. Prefiro outras do setor. E para fechar, um papel que na semana acumula queda de 3,6%. Tô falando de IRB, IRBR3, que já saiu de leilão, tá inclusive caindo agora 0,47%, R$ 2,11. Fala de IRB pra galera, Sanita. É um case bem complexo, né? Assim como o Oi tem aumento de capital aí no radar, então eu ficaria de fora, justamente por essa confusão. A gente olhando tecnicamente e exclusivamente tecnicamente falando, a gente está dentro de um triângulo simétrico aqui, topos mais baixos, fundos mais altos, então não teria nada a fazer, acho que nem por fundamento, nem da parte técnica, enquanto não romper essa estrutura. Tá bem pesado, mercado aí muito bem e IRB para baixo, né? Então é papel para você se meter em confusão, assim como o Oi. Se eu tivesse que alocar capital, seria um percentual muito pequeno aí do meu patrimônio e focando no médio a longo prazo. Por hora, nada a fazer aqui em IRB. Valeu, Sanita. Amanhã a gente volta a conversar nessa faixa das 9h40 da manhã. Até lá, parceiro. Valeu, grande abraço. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.